Aleluia. Irmãos, nós estamos falando sobre família. Se nós estivéssemos falando sobre cura iria se manifestar, amém? Mas nós estamos falando sobre família. Então, se hoje você ficou triste, porque às vezes a gente fica triste, né? Que não tem alguém. Às vezes a gente fala, meu Deus, demora tanto para chegar. Mas, irmãos, espera pacientemente no Senhor, porque quando vir, vai vir aquela bênção, irmãos. Corre esse casamento quando você estiver aqui. Não tenha vergonha não, irmãos. Olha lá, eu corri um marido para a Bruna. Tá chegando, irmãos. Nós corremos aqui. Ela fica com vergonha, mas a gente pega na mão dela e corre com ela. Então não fica com vergonha não, porque chega, irmãos. Chega, nós precisamos ter essa audácia, sabe? Nós somos muito tímidos quando falamos das coisas do Senhor. Somos muito, né? Mas nós não podemos ser não, irmãos, porque o diabo ele não é tímido. Então nós também não podemos ser tímidos. E hoje eu preciso ir rápido. Aleluia. Então, eu iria falar aqui sobre as recomendações que o Edu falou. Iria falar sobre o que o meu marido falou, sobre o homem, o posicionamento do homem. E eu ia falar da mulher. Só que eu falei, eu não vou falar da mulher só. Eu vou falar da casa. E aí eu fui procurar os versículos da Bíblia que fala de uma casa. E tem muito, irmãos. Como o Senhor, Ele se preocupa com a casa. Como a palavra, ela tem vários textos que fala de casa, de estar na casa. Por isso que o tema é, me convém ficar na sua casa. Me convém para o Senhor ficar na nossa casa. E o texto que eu peguei de base para nós darmos o início é Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Eu vou ler tudo na RA. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Vamos ver o tempo aqui. Ele fala que irá nos abençoar? Não, ele fala que o quê? Que nos tem abençoado. Então é algo que Ele está fazendo quando? Agora, é hoje. Não é que Ele vai fazer, é o que Ele já fez e que se manifesta. Então, se nós lermos, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, é com alguma sorte de bênção? Não, é com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então talvez você olhe assim para mim, mas tá bom, eu já sou abençoado, eu entendi, eu aceito. Mas por que eu não vejo se materializar isso na minha vida? Essa bênção, né? Às vezes nós vemos, às vezes não, mas eu já sou abençoado. Por que isso, muitas vezes eu não vejo isso se materializar em mim? Vamos ler o outro texto. Lucas 10, no versículo 5. Diz assim: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, ou seja, é primordial. Ao entrares numa casa, antes de você falar qualquer coisa, oi, tudo bem, como é que vai? Nada. Antes de tudo, ao entrares numa casa, dizei, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele, e a vossa paz. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então olha só, irmãos, como é. Nós já somos abençoados. Se nós que estamos aqui ouvimos isso, nós não retermos, não aceitarmos isso de nós já sermos abençoados, essa paz que é dada para nós, ela não fica. O que faz? Ela volta. A vida com o Senhor, eu até peguei um exemplo para falar aqui para vocês. A vida com o Senhor, vamos imaginar que nós estivéssemos ganhado uma viagem.
Nós ganhamos uma viagem e essa viagem nós estamos desfrutando dela. Porém, nós não temos dinheiro para comer. Ganhamos uma viagem, não temos dinheiro para comer, recurso para fazer as alimentações. O que nós vamos passar nessa viagem? Perrengue, né? Que vai ter fome, vai querer comer, não dá, vai querer beber uma água, vai viver ali na escassez. Aí retornamos dessa viagem que foi legal, mas não foi tão, porque passamos fome e sede. Retornamos dessa viagem, no desembarque, no retorno, quando estivesse chegando em casa. Aí você descobre que essa viagem estava com tudo pago. Alimentação, água, tudo disponível para você. Qual ia ser seu sentimento? Sentiu aí a dor de barriga, o prejuízo, né? De estarmos nessa viagem sem ter desfrutado aquilo que nós poderíamos ter desfrutado. Assim é a nossa vida, irmãos, cristã. Nós entramos na salvação. Nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas. Entramos nessa salvação que está disponível de vida eterna. Mas não é algo que nós vamos desfrutar somente depois que nós morrermos. Tem um texto que eu separei, que é Marcos 10, 29, que fala assim: tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receberá já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, campos e filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então olha como ele fala: quem deixou todas as coisas por amor de mim, vai receber no presente e no porvir a vida eterna. Então o que tem disponível junto com a salvação, com a vida eterna, é para nós aqui no presente também, 100 vezes mais. Então, nós precisamos ter a mentalidade de acatar isso. Porque nós vamos entender, nós vamos entrar no texto de falarmos sobre a nossa casa, sobre a salvação da nossa casa, da nossa família. Mas nós precisamos entender que nós sabemos o que ela faz. Mas se nós não retermos isso, não crermos, nós não andarmos sobre essa palavra e confiarmos e fazermos da forma que Jesus falou que deveria ser, nós não vamos viver. Nós vamos estar nessa viagem sem comer, passando necessidade. E eu não estou falando de comida e nem de bebida e nem de dinheiro. Eu estou falando de uma vida completa no Senhor. Porque às vezes tem dinheiro e falta saúde. Às vezes tem saúde, tem dinheiro, mas não é feliz. E o Senhor, e no Senhor, nós temos uma vida completa, sem falta de nada. Passamos por aflições, sim, mas pro dia da aflição tem uma palavra, tem uma força sobrenatural. Nós passamos, irmãos, podem falar o que for, mas nós que recebemos Jesus e que temos a palavra, nós passamos pelo dia mal diferente de quem não tem Ele. Não é verdade? Nós passamos pelo dia mal diferente. Às vezes está lá, o filho chega naquela situação, você olha e fala: meu Deus. Mas você consegue pela fé olhar para o seu filho e ver ele um homem de Deus. E aquilo te traz paz, não é assim? Aquilo te traz alegria. Por quê? Porque nós vivemos pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. E isso nos dá alegria. Então vamos ler novamente o Lucas 10, versículo 5 e o 6. Nós vamos ler aqui. Jesus, ele estava distribuindo os 70. Ele já tinha distribuído os 12, escolhido os 12, e ele estava distribuindo os 70, e ele estava dando para ele uma direção de como eles iriam fazer. Então ele falou assim: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, quem está no nosso grupo de mulheres? Se você não está e quer estar, dá o seu nome e o telefone para mim.
ou para uma obreira que eu vou te colocar no grupo. Nós estamos há alguns dias falando sobre paz. Irmãos, paz é muito mais do que um som, do que uma saudação, né? Porque crente não fala bom dia, crente fala o quê? Paz do Senhor. E o que é a paz do Senhor? É o shalom, é uma paz perfeita e completa. Vocês já ouviram nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar? Nós falamos sobre isso esses dias, e esse shalom, esse nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, é a paz que nós desejamos quando nós falamos para o nosso irmão, a paz do Senhor. Olha só como nós precisamos ter a consciência daquilo que nós, como cristãos, fazemos. Porque senão vira, sabe o que? Um cumprimento religioso. Paz, meu irmão. E acabou. A paz. A gente às vezes não fala paz assim, mas não é, irmãos. Olha como é sério. Que se nós não saudássemos, versículo 6. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre nós. Olha só uma saudação que carrega um poder. Um poder, quando nós sabemos o que nós estamos falando, quando nós sabemos o que está saindo da nossa boca, o que você está desejando para aquela pessoa. Mas vamos continuar. Então nós sabemos que se houver daquela pessoa que está recebendo a paz, uma recepção, a paz fica. Se não houver uma recepção, a paz volta para quem a deu. E vamos para Lucas, no capítulo 19, no versículo 5. Nós vamos começar a falar um pouquinho da casa. Aleluia. Aqui Jesus ele está conversando sobre Zaqueu, com Zaqueu. Vamos ler. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aleluia. Irmãos, pega isso, ó, como diz o pastor, pega isso. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na sua casa. Irmãos, nós estamos aqui, estamos falando esses domingos sobre família, estamos falando sobre casa. Irmãos, o teu endereço para Deus não é o teu trabalho. O teu endereço para Deus não é a igreja. O teu endereço para Deus é a sua casa. Zaqueu, ele estava naquele lugar, ele estava ali. O problema de Zaqueu era o quê? Que ele defraudava. Ele roubava os impostos, não é esse? Ele roubava os impostos, o problema dele era no trabalho dele. E Jesus, ele falou assim, ele podia ter falado: vamos lá, Zaqueu, que eu vou consertar o seu trabalho. Mas ele falou o quê? Desce, Zaqueu, que eu vou para a sua casa. O endereço, o meu endereço, a Bíblia ela fala várias vezes sobre a casa. Ela fala sobre a casa de Obed-edom, fala sobre a casa de Abinadab, fala sobre várias casas. Então agora nós vamos falar sobre a casa da Carol, sobre a casa do pastor Juliano, sobre a casa do Robert, sobre a casa da Regiane, sobre a casa do Edu, sobre a casa do pastor Gilson. Nós vamos falar sobre a nossa casa. Porque às vezes você olha para mim e fala assim: mas pastor, a minha casa está uma bagunça. Não importa, hoje ele quer pousar na sua casa. Ele não olhou para a bagunça que estava a vida de Zaqueu. Ele não olhou, ele só falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar na sua casa. E a casa, irmãos, ela é tão importante. Porque quando nós vamos escolher alguém, as recomendações de Paulo para escolher alguém para trabalhar na igreja é: como está a casa dessa pessoa? É tão importante isso, porque quando a pessoa ela for servir, é importante saber como é que ela é em casa. Irmãos, quando nós recebemos Jesus, nós sabemos que a nossa mudança, ela é no público. Todo mundo vê.
né? Ó, aquela pessoa, ela vestia uma blusinha curta, agora ela veste uma roupa mais comprida. Todo mundo vê essas mudanças que são públicas, né? Vê quando você às vezes xingava um palavrão e de repente você não xinga mais. Então essas coisas acontecem, todo mundo nota. Mas e as coisas que acontecem dentro da nossa casa? A transformação no nosso lar, para aquele que nós convivemos. Sabe, nós vamos ver mais para frente que Zaqueu, ele resolveu mudar. E ele falou que ele ia restituir 4 vezes mais. E eu, como eu comecei falando, eu falei, eu não quero falar de dinheiro, mas eu quero que vocês pensem comigo. O que você precisa restituir 4 vezes mais na sua casa? Se era amor, se você não dava o amor que merecia, é 4 vezes mais amor. Até a mulher fala, ai, que está tanto melado aqui. Que a gente fala, irmãs, a gente reclama quando o negócio está ruim. E quando o negócio fica bom, a gente ainda reclama de novo. Que a gente é boa de reclamar, né? Vamos ler, continuar lendo no versículo 6. Ele acolheu, olha lá, essa oportunidade e fala assim: ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Vamos ler de novo. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Irmãos, e se nós formos falar aqui, Zaqueu realmente não era um homem bom. Ele era um homem injusto, ele era um homem que roubava os outros, ele era um homem que realmente, olhando assim, até nós hoje íamos falar: o que Jesus vai fazer na casa dele? Eu sou tão mais santo. Mas, irmãos, fala assim para você: hoje haverá salvação na minha casa. Jesus não quer saber como é que você está, Ele quer te salvar, irmãos. Aleluia. E a gente não pode deixar o diabo acusar, porque às vezes nós fazemos coisas e a gente fala assim: ah, mas eu fiz isso, Jesus vai me querer. Vai, irmãos, Ele quis Zaqueu. Ele vai querer qualquer um, irmãos. O diabo, ele vai vir te acusar, vai fazer você olhar para você e falar assim: você não merece muito. Mas você fez isso até aqui. Irmãos, é na hora. Vamos ver, vamos continuar lendo, senão eu conto a história. 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aqui tem uma palavrinha, irmãos, que eu achei assim muito boa para a gente se atentar. Está lá no versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo. Lê comigo, 1, 2, 3 e... Senhor, resolvo. Essa foi a palavra que chave desse texto. Porque Zaqueu, ele não desprezou. Zaqueu, ele foi imediato. Na hora que teve o convite de Jesus ir para a casa dele, ele prontamente falou: eu resolvo, Senhor, está feito, é isso que o Senhor vai fazer, eu quero, estou pronto. E Jesus nem olhou para nada, e nem ele, irmãos, porque vocês podem ver que ali o povo estava falando, no versículo 7, todos os que viram isso murmuraram dizendo que ele hospedava um homem pecador. Enquanto todos estavam ali falando, enquanto todos estavam ali, um estava olhando para o outro: você me quer? Eu quero. Imagina, irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando essa cena. Jesus aqui, vem cá, Zaqueu. Você não, que você é muito grande, Robert. Vamos ver um menorzinho.
que eu olho de assim. Vem, Edu, você, vai ser você. Fica aqui embaixo e eu fico aqui em cima. Baixa, vai, pequeno. Hoje o Edu vai ser um ator. E aqui, Jesus aqui, todo mundo falando aqui, e Jesus assim: eu vou na sua casa, você me quer? Então tá bom, então fala, eu resolvo, Senhor, não há. Eu resolvo, Senhor. Então tá bom, hoje vai ter salvação na sua casa. E todo mundo aqui, irmãos, visualiza isso na mente de vocês. Todo mundo em volta falando: ele é pecador, safado. O que ele vai fazer lá, ladrão, bandido? E eles aqui, sem ouvir as vozes que estavam do lado: eu quero você, Jesus, eu quero. É assim, obrigada, Edu. Foi assim, irmãos. Eles não ouviram nada, o que estava ali em volta foi um para o outro. E de prontamente, é isso que eu quero falar para vocês. Prontamente Zaqueu aceitou. Nós vamos ver outras casas que tiveram a presença do Senhor, mas não valorizaram, então não viveram. Zaqueu viveu, porque prontamente ele aceitou. E aí Jesus falou assim: vai ser depois? Não, ele falou: hoje vem salvação para dentro da sua casa. Não foi: então primeiro você muda, viu? Muda lá que depois a salvação vai chegar. Foi assim? Não, foi na hora. E na hora Zaqueu teve algo que correspondesse: eu vou restituir 4 vezes mais. Na hora ele teve uma mudança, porque ele topou com aquele que mudou a vida dele. Aleluia. Então vamos continuar. Pois que também este é filho de Abraão. 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então a casa de Zaqueu poderia estar toda bagunçada, mas Jesus falou: Zaqueu, da minha parte eu quero, da sua você quer? Eu quero. Então tá feito. Agora vamos ver uma casa que teve a presença do Senhor, mas não valorizou ela. Está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Nós vamos ver aqui mais 2 casas. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então aqui nós temos a casa de Abinadab, que assim como Zaqueu teve a oportunidade de guardar a presença do Senhor. Eu vou abrir um parênteses e vou explicar rapidinho aqui para vocês. Irmãos, hoje nós não temos mais a arca do Senhor. A arca do Senhor era uma que o Senhor ele mandou fazer daquela forma, com aquelas medidas, coberta de ouro. Era aquela arca que continha ali dentro a presença do Senhor. Amém? Não tinha várias. Porque se nós formos ver, hoje tem várias igrejas que tem a arca no altar. E qual arca que está a presença? Que tem um monte, né? Se nós formos parar para pensar. Por isso que nós não temos a arca. Porque na nova aliança, essa arca somos nós. Na velha aliança, o Senhor, o Espírito do Senhor, ele não pousava dentro das pessoas. Tinha as maravilhas, os sinais, porque estava sobre as pessoas. Mas hoje não. Hoje o Espírito do Senhor, ele habita dentro de nós. Nós somos essa arca. A palavra, ela está dentro de nós. Por isso que nós aqui na igreja não temos arca. Porque a arca, ela ficou para aquele tempo. Hoje o Espírito Santo, Jesus, hoje nós comemoramos, hoje é o domingo de Páscoa. Jesus morreu, ele ressuscitou e ele deixou o Espírito Santo para que ele estivesse dentro de nós. E assim como um casamento, quando o casal ele se une, ele se torna um, assim é o nosso espírito com o Espírito de Deus, um. E aí nós somos guiados e conduzidos por esse Espírito. E irmãos, é a melhor coisa quando nós deixamos o nosso Espírito ser guiado, fazemos boas escolhas. É mais difícil de nós errarmos, porque o Espírito do Senhor já esteve lá e Ele nos guia.
Ele nos alegra, irmão, quando nós estamos tristes. Ele nos mostra para nós escolhermos alguém que nós vamos nos casar, para nós não termos prejuízos, perda de tempo na nossa vida. Então nós podemos ensinar isso para os nossos filhos, não viverem o que nós vivemos. Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui que agora eu lembrei, que eu vou aproveitar que o meu irmão está aqui. Faz assim, irmão. Ele é meu irmão. E a filha dele, muito fofa, minha sobrinha, ela tá da minha cunhada também, né? Filha dos dois. A Isabela, vem todo domingo para a igreja. E ela tá muito crentinha, gente, a coisa mais fofinha. E o Robert fez com eles um desafio deles lerem a Bíblia. E ela lê a Bíblia. Aí meu irmão falou assim, ela lê até quarta. Aí quinta e sexta, sábado já vai dando, aí domingo volta, aí vai quinta, aí vai. Mas irmãos, depois na hora eu não falei isso para ele, mas é assim, ó, na segunda ela tá com tá, né, forte ali para ler a Bíblia, na terça, na quarta, aí na quinta e na sexta precisa de nós, botar gasolina lá de novo. Vamos, filha, você não quer ler, vamos ler junto, ó, tive agora a revelação. Mas é assim, irmãos, nós somos aqueles que vão ensinar o caminho para os nossos filhos. E os homens, vocês precisam entender que o papel no lar de vocês é de sacerdote. É vocês que pastoreiam a casa de vocês. Vocês têm esse papel de levar os seus filhos, de levar a sua esposa a mais perto de Jesus. E você, mulher, tem que ser a facilitadora dessa missão desse homem, porque às vezes nós dificultamos isso, e nós precisamos facilitar para ser mais fácil para ele levar ali a palavra do Senhor para dentro de casa. Mas não é isso que nós vamos falar, amém? Foi só um parênteses. Então entendemos por que antes tinha a arca do Senhor e agora não temos mais a arca do Senhor. Hoje nós somos a arca, hoje nós carregamos a presença. Aonde nós estamos, Ele está conosco, amém? Então aqui nós vamos ler a arca, vamos entender que era a presença. Quando Jesus chegou lá em Zaqueu, Ele falou: eu vou levar a arca para a sua casa? Não, e houve salvação naquela casa. Então, hoje nós estamos vivendo numa nova dispensação, num novo tempo. Amém? Então, vamos ler. 2 Samuel 6, versículo 11. É aqui? Não. 1 Samuel 7, 1. Então vieram os homens de Quiriate Jeraim, levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então, como Zaqueu, ele teve a oportunidade de ter a presença de Deus dentro da sua casa. 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Nós não vamos ler o texto todo, porque hoje tem teatro, mas se você quiser depois você lê esse texto todo. Sabe o que acontecia aqui com esse homem? Ele não honrava a presença que estava dentro da casa dele. Eles não honravam, eles não reconheciam. Abinadab não reconhecia a presença que estava dentro da casa dele. E eles viveram 20 anos se lamentando com a arca dentro da sua casa. Não foi um dia, não foram 2 dias, não foi 5 meses, foram 20 anos que esse homem poderia ter vivido bem. E eles viveram se lamentando com a presença de Deus dentro da sua casa. E às vezes nós, irmãos, vivemos assim. E quando eu estava lendo esse texto, eu logo pensei, como tem crente, irmãos, que reclama. Às vezes nós reclamamos, imagina a arca ali, e eu imaginei esse homem, cadê o nome dele? Abinadab,
ali falando assim: meu Deus, quando que isso aqui vai sair da minha casa? Esse negócio, esse trambolho aqui dentro da minha sala, esse negócio aqui pegando pó, me incomodando. Era a presença do Senhor. E ele não estava honrando, ele não estava cuidando daquilo. Às vezes você fala assim: ai, mas se tivesse na minha casa, às vezes você ia cuidar, irmãos, por 2 dias, e no terceiro aquilo ia virar um estorvo. E às vezes nós fazemos isso com algo que nós temos dentro de nós, não reverenciamos, não honramos o Espírito, a presença que está dentro de nós. Hoje é dia de Páscoa, então nós vemos a morte de Jesus, né? Como é que foi dolorida. Nós vemos que ele foi chicoteado e que a ponteira do chicote era de aço e que dilacerou a pele dele. Então nós sofremos por isso, e nós falamos: meu Deus, foi por mim que ele fez isso. Então nesse dia, tudo bem. Aí o tempo vai passando e aquilo vai se esfriando dentro de nós. E aí vai ficando como a paz do Senhor, algo religioso, costumeiro, e nós vamos deixando aquilo. Até o tempo que vir à casa do Senhor, ouvir a palavra, se entregar para Ele, é um estorvo. Não honra, não valoriza aquilo que nós carregamos. Mas vamos continuar e vamos ver outra casa que valorizou, porque aí então veio a direção do Senhor: olha, tira essa arca deste lugar e manda para a casa de Obed-edom. Olha lá o que aconteceu. O mesmo poder, irmãos, a mesma disponibilidade estava ali, porque quando o Senhor, ele mandou os 70, ele falou assim: olha, vocês vão escolher a casa que a paz vai repousar. Nós lemos, vamos ler de novo? Lucas 10, versículo 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Ele falou: ó, escolham a casa que vocês vão mandar paz. Teve escolha? Não, a disponibilidade era para todos. É para todos. A presença, a unção é disponível para todos, mas tudo vai partir do princípio: como você vai receber esse poder na sua vida e na sua casa. Vamos ler 2 Samuel 6:11. Ficou a arca do Senhor em casa do Obed-edom, geteu. Quanto tempo? 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Há poder, a bênção disponível para a sua casa. 12, então avisaram. Então avisaram. Foi Obed-edom que foi lá: ô Davi, rei, a minha casa está muito abençoada, viu? Foi? Não, os outros viram e foram falar para o rei o que estava acontecendo na casa dele. Irmãos, quando nós absorvermos, acatamos, aceitamos aquela paz, aceitamos a presença do Senhor na nossa vida, no nosso coração, trazemos isso para nós, nós não precisamos nem falar, porque todo mundo vê. Nós não precisamos ir lá contar o que aconteceu, porque falam: meu Deus, olha o que aconteceu, que honra na vida dessa pessoa. Olha lá, 12, então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e a tudo quanto tem. Eu imaginei ele recebendo, irmãos, quando soube que a arca ia vir para a casa dele: vamos arrumar a casa, vamos fazer uma faxina, vamos limpar isso daqui. Onde vai ficar, pai, a arca? Não sei, vai ficar num lugar de honra, de destaque, vai ficar num lugar bom. Ah, mas não vai incomodar aqui? Não vai incomodar, é um prazer ter ela aqui. Olha a forma com que ele recebeu, foi diferente, irmãos. De Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom e a cidade de Davi.
Pode pegar as crianças, Robert, que nós vamos orar todos juntos. Foi rápido hoje. E a minha pergunta é: o que está tendo na sua casa? É lamentação, como a casa lá do Abinadab? Ou é alegria, como na casa de Obed-edom? Irmãos, tudo, a paz, ela pode pousar, ou ela pode ir embora. Tudo é como nós recebemos, como você tem recebido aquilo que o Senhor tem te dado a oportunidade de viver, né? O Senhor, na Bíblia ele fala assim, que Ele colocou sobre nós o poder de escolha, a vida e a morte. E Ele ainda dá um conselho. Lembra as recomendações que o pastor Edu pregou aqui a semana passada? Ele ainda deu uma recomendação e ele falou: escolhe, pois, a vida. E hoje o convite do Senhor para nós é o mesmo que Ele fez para Zaqueu: me convém ficar na sua casa, me convém estar na sua casa. Você vai fazer como Zaqueu, que prontamente, qual foi a palavra que Zaqueu usou? Eu resolvo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar na sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo. Então hoje a pergunta do Senhor é: me convém ficar na sua casa? E qual é a sua disponibilidade? O que você resolve? Você fala: eu resolvo, Senhor, viver isso. Ou como Abinadab: eu vou reclamar disso daqui, essa arca, não é isso que eu quero na minha vida. É o conselho, é a recomendação do Senhor para a nossa vida hoje. É um dia especial que nós comemoramos, né, a ressurreição do Senhor. Eu pedi para eles trazerem as crianças, porque nós vamos orar com a nossa família. Nós vamos orar juntos. E se você estiver aqui e não tiver ninguém da sua casa, você não vai orar. Presta atenção aqui, gente, rapidinho. Vocês não vão orar só com a família de alguém. Você vai orar sozinho. E não fique triste por isso, porque você vai visualizar, você vai fechar os seus olhos. Tem ações correspondentes com a sua fé. Abraça a sua família. Não tem ninguém aqui. Faz assim, ó, num abraço grande para caber todo mundo. Abraça a sua família, ora, visualiza eles aqui, ora por eles. E se sua família estiver aqui, nós vamos orar juntos, em família, colocando a nossa casa à disposição. Eu resolvo, Senhor, eu quero, eu estou disposto. E como Obed-edom, com alegria, eu vou receber o Senhor na minha vida, sem murmuração, sem reclamação, mas com alegria eu vou acatar. E o que é que às vezes você estava defraudando a sua casa? Às vezes era com grosseria, às vezes era com falta de amor, às vezes você está defraudando a sua casa com falta de cumprir aquilo que o Senhor te colocou para fazer. Você vai ter que restituir 4 vezes mais. E se você está aqui com seu marido e com a sua esposa, e essa for a decisão de vocês para a sua casa, você pode falar: amor, lembra que nós falamos que nós vamos restituir. Ajuda ele: amor, tá grossinho, essa atitude tá grossinha, vamos mudar aqui, ó, tá grossinho. 4 vezes mais paz e tranquilidade. 4 vezes mais amor. Não beija, amor, não beija. 4 vezes mais beijo. O que estava faltando? Estava faltando ler a Bíblia. 4 vezes mais leituras bíblicas. Juntos, na casa, plantando uma boa semente. Irmãos, a grande obra de uma árvore, a grande não acontece depois que ela sai para fora da terra. A grande obra acontece no solo, embaixo.
Porque primeiro ela cria raízes para sustentar ela em pé. Então a nossa responsabilidade, irmãos, como pais, sobre os nossos filhos, sabe, às vezes a gente olha assim para os nossos filhos e a gente fala assim, na minha época também, não, irmãos, eles estão vivendo um tempo espiritual muito mais difícil do que o nosso, muito mais difícil do que o nosso, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, eu creio nisso. E nós precisamos plantar boas escolhas. Irmãos, o diabo, ele não tem pudor com os nossos filhos. Ele não tem pudor em plantar. Antes nós falávamos assim, vamos unir a escola e a família, né? A escola precisa estar unida com a família. Hoje em dia, irmãos, a escola, meu Deus do céu, a gente tem que falar coisas contra aquilo que eles ensinam. Porque eles querem plantar uma coisa na mente dos nossos filhos que nós não queremos, não são práticas cristãs, não é isso que nós queremos ter plantado na cabecinha deles. Eu, pelo menos para os meus filhos, irmãos, eu oro. Desde quando eles eram pequenos, eu já orava pela esposa do Davi, eu já oro pelo marido da Rebeca, e ninguém vai vir defraudar o sentimento deles, ninguém. Meus filhos vão ter casamentos felizes, e os jovens dessa igreja também, porque eu oro por eles igual eu oro pelos meus filhos, e eles vão ser felizes nos casamentos, não vão ter casamentos infelizes, não vão ser divorciados. E nós precisamos também ser ousados, intrépidos, ou ter mesmo a coragem, corajosos de ir contra Satanás, irmãos, porque ele não tem vergonha de vir contra a nossa vida e contra a vida da nossa casa. Então, meninos, ó aqui, crianças, procurem a mamãe e o papai de vocês. O que vocês aprenderam hoje? Hoje Jesus fez o quê? O que Jesus fez hoje? Ressuscitou. Eles estão afiadinhos, irmãos. Está uma graça eles no ministério infantil. Vamos ficar de pé.